Olá, bom dia. Bom dia. Depois de Viana, protesto de rodoviários chega a Vila Velha. Coletivos de uma viação do Transcol não deixaram a garagem. Conclusão, passageiros enfrentam mais um dia de longa espera nos pontos de ônibus e terminais da Grande Vitória. O TN traz todas as informações sobre o movimento. Ladrão invade casa e, para proteger o filho, a dona da residência é ferida a facadas. Mas o bandido não escapou, ele levou uma surra. Vandalismo, criminosos promovem quebra-quebra dentro de igreja. Os ladrões não respeitaram nem o Santíssimo, onde ficam as hóstias da Eucaristia. Superação. Equipe médica que atende o capixaba Jonathan Ventura está otimista. Diz que o jogador que sobreviveu ao incêndio no CT do Flamengo vai voltar a jogar futebol. Governador do estado visita obras na Leitão da Silva, em Vitória. Renato Casagrande percorreu a região mais crítica da avenida. No próximo mês, o trecho vai ser liberado para veículos. A conclusão total ganhou novo prazo. Você vai ver já já. Seu Antônio e uma mania que muita gente tem. Consultar a doutora internet para resolver problemas de saúde. Meu Deus do céu. Para curar artrite, seu Antônio até descobriu receita com caroço de mamão, óleo de sucupira, meu pai. A mulher dele está preocupada, viu? O TN levou um médico de verdade para conversar com o casal. Reta final, ensaios técnicos definem os últimos ajustes para o grande momento, o desfile das escolas de samba de Vitória. Enquanto isso, o povo se diverte contando os dias para curtir a folia. Se liga no TN, amigo, que nosso retorno é rapidinho. Não sai daí não, viu? Rodoviários de mais uma empresa de ônibus cruzaram os braços hoje cedo, deixando milhares de trabalhadores sem transporte público. Desta vez foram os motoristas e cobradores da aviação Praia Sol em Vila Velha que paralisaram as atividades. Isabela, um grande transtorno, viu? E o motivo da manifestação é o mesmo dos rodoviários da aviação Santa Zita. Eles reclamam da contratação em jornada reduzida. O resultado desse protesto é sempre o mesmo: prejuízo para os passageiros. Em Viana, os ônibus da aviação Santa Zita continuaram na garagem e os rodoviários de braços cruzados. Mas desta vez, os quase 20 mil usuários afetados na cidade não foram pegos de surpresa. A gente pediu o Uber agora e está chegando já para pegar a gente. Quem tem carro, né, pega o carro. Quem não tem, está pegando Uber. A maioria do pessoal aqui está pegando Uber. E eu mesmo, a empresa está vindo me buscar agora, para me poder ir para o trabalho, senão teria que perder o dia de serviço. Em Vila Velha, os funcionários das empresas Praia Sol e Veredas aderiram à greve. A reivindicação diz respeito à redução da carga horária dos trabalhadores. A gente está fazendo uma manifestação contra o descumprimento da convenção coletiva, né? Que as empresas estão demitindo os funcionários de ter jornada integral e contratando com jornada reduzida, com 5 horas e pagando a metade do salário. E isso a gente não aceita. A gente já tem 4 meses que a gente está dialogando com a GV Bus e não avançamos em nada. No terminal de Vila Velha, normalmente lotado em horário de pico, poucos foram os usuários que permaneceram nas filas das linhas alimentadoras. Estou aguardando a minha patroa aqui, que ela vai vir me pegar. Espero o Uber, né? Eu tenho uma avaliação valendo nota agora, estou atrasada. Aqui em Vila Velha, os maiores prejudicados são os moradores da região da Grande Terra Vermelha. Além da questão da carga horária, o Sindrodoviários também questiona a segurança dos funcionários que estariam sendo obrigados pelas empresas a fazerem papel de polícia dentro dos coletivos. Este vídeo divulgado ontem conta parte da história de um cobrador da empresa Santa Zita que foi espancado no início da semana após impedir que um usuário pulasse a roleta. De acordo com o Sindrodoviários, atitudes como esta que levou à agressão são resultado do medo que os funcionários têm de perderem o emprego. Está tendo assim reuniões, né, frequentes nas empresas. Os trabalhadores saem dentro dessa reunião com a pressão psicológica muito grande e vai tentar coagir os voadores de roleta, as pessoas que embarcam por detrás, e está tendo muita agressão física, verbal, e isso também agravou a situação.
Olha, são mais de 400 coletivos parados prejudicando linhas que atendem Viana, Cariacica e Vila Velha. Mas a pergunta é, Isabela, até quando vai essa paralisação? Daqui a pouco acontece uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho com os rodoviários para tentar um acordo. Quem tem mais detalhes é a repórter Tainá Lopes. Vamos para lá ao vivo. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Isabela. Luciano, é você que nos acompanha no Tribuna Notícias, primeira edição. Em nota, a GV Bus afirma que o sindicato insiste em um movimento ilegal, que as empresas que reduziram as jornadas estão respaldadas pela CLT. A GV Bus ainda ressalta, como vocês disseram, que às 13 horas haverá uma reunião junto com o Sindicato Rodoviários no Tribunal Regional do Trabalho para tentar buscar um acordo. Só respondendo aí algumas questões trazidas no VT da Carol, sobre o fato dos cobradores estarem sendo orientados a impedir passageiros que pulem a roleta, a GV Bus alegou que é de responsabilidade, de obrigatoriedade do cobrador ou do motorista cobrar a passagem e evitar esses tipos de ações. Ainda explicou que só o pulo de roleta gera às empresas um prejuízo de R$375 mil por mês. Como vocês estão vendo, nós estamos aqui ao vivo no terminal de Vila Velha, onde muitas pessoas durante a manhã, a gente ficou aqui um bom tempo, conversamos com algumas pessoas, tiveram dificuldades para chegar no trabalho, uns utilizaram transporte de aplicativo, outros táxis, ligaram para carona do familiar. Eu estou aqui com uma passageira, boa tarde, que está tendo essa dificuldade, né? Como é que é seu nome? Graciela, boa tarde. Graciela, qual a sua dificuldade nesse dia de hoje? O dia de hoje foi muito difícil, que eu tive que sair de casa, fui pro ponto esperar o ônibus e nada do ônibus. Nisso que eu tive que fazer, pegar um Uber, né? Paguei um Uber, né? Pra vir aqui pro terminal, porque o ônibus não tá passando no meu bairro, que é o bairro de Santo Inês. Vim aqui para tentar pegar um para ir para Vitória, Jardim da Penha. Você sabe qual é a empresa desse ônibus? Não, Santa Zita? Santa Zita. E aí acaba que é um movimento deles, mas acaba atingindo. Nossa, atrapalha muito a gente. Nossa, meu Deus, é um transtorno todas as manhãs você se depara com tudo parado, né? Era para você chegar que horas no trabalho? Não, eu tinha que chegar às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, agora 11h54. Que agora eu vou tentar trabalhar 1h da tarde. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Desde ontem, o Tribuna Notícias está acompanhando todo esse caos, né? Em Viana, a paralisação começou de madrugada, como mostra a reportagem que você vai assistir agora da Keila Lopes. Confira os detalhes na reportagem. A garagem da aviação Santa Zita deveria estar vazia, mas a situação no interior e na frente do local é esta: ônibus e rodoviários parados. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação foi motivada pela redução da carga horária dos profissionais. Segundo o presidente do Sindicato Rodoviários, a situação tem provocado mudanças na rotina dos trabalhadores. É uma jornada reduzida, um salário reduzido. Isso o trabalhador está trabalhando e nessa empresa ele está trabalhando em outra. Ou é isso, ele está trabalhando 10 horas por dia, até mais, entendeu? Justamente por essa jornada reduzida de trabalho e salário reduzido. No início da noite dessa terça-feira, o Tribunal Regional do Trabalho concedeu liminar favorável à aviação Santa Zita, que impede a paralisação da Nova Transportes, garagem que fica no bairro São Francisco, em Cariacica. O Sindicato Rodoviários deve recorrer da decisão. Enquanto não há avanço nas negociações, cerca de 19 mil usuários do sistema de transporte público de Cariacica e Viana estão sem o serviço. Estou revoltado com certeza, com razão, entendeu? Por quê? Porque não existe uma punição para essas empresas, eles não têm um mínimo de respeito pelo passageiro, a qualidade do serviço prestado é horrível. São 425 coletivos parados, prejudicando linhas que atendem Viana, Cariacica e Vila Velha. Parte da frota da Bike GV e também da Mão na Roda não estão circulando. Cerca de 884 trabalhadores estão sendo impedidos de saírem das garagens para trabalhar. Esses dados são da GV Bus. A gente vai continuar acompanhando ao longo de toda a nossa jornada de trabalho aqui na TV, como que vai ser a movimentação do capixaba durante a tarde e durante a noite para voltar para casa. Nós voltamos ao estúdio.
Obrigado, Tainá, pelas informações. Bom, como a Tainá acabou de dizer, então agora é aguardar o resultado para que tudo se resolva. Pois é, e esse movimento dos rodoviários paralisou também o serviço Bike GV, que faz a travessia de quem usa bicicletas. Hoje cedo, muitos ciclistas atravessaram a terceira ponte pedalando. Eles contaram com o suporte da Rodosol para fazer o trajeto. Agora a gente muda de assunto para falar de uma mãe que, para defender o filho de um assaltante, acabou levando uma facada e foi um grande susto. Foi um susto mesmo, Isabela. O bandido invadiu a casa da família hoje de madrugada e, na hora da fuga, foi surpreendido pela vítima. E, no final das contas, ele levou uma surra e foi amarrado de cabeça para baixo. Diego Souza Johnny Martins, de 19 anos de idade, foi surpreendido furtando esta casa que fica em Tabajara, Cariacica. Eram quase 4 horas da madrugada, quando a filha da dona da casa viu a movimentação e foi chamar o irmão. Ela estava acordada esperando o esposo chegar do serviço. Aí ela olhou aqui para baixo, como a gente sempre faz, e viu um rapaz aqui dentro da varanda. O adolescente desceu correndo, acreditando que era o avô dele que estava passando mal, porque ele é doente e precisa a qualquer momento de um socorro urgente. Quando ele chegou aqui, acabou se deparando com um ladrão com uma faca na mão. O ladrão já partiu para cima dele. A mãe já estava perto, acabou vendo a situação e defendeu o filho colocando o braço na frente. Acabou levando a facada. Pois bem, o irmão dela chegou e conseguiu dominar o ladrão. E sabe onde é que o ladrão esperou pela polícia? Amarrado naquela árvore e um detalhe, de cabeça para baixo. Eu desci, topei de frente com ele. Aí ele correu e esfaqueou a minha irmã. Aí depois eu entrei em luta corporal com ele para tentar tirar a faca da mão dele. Ele foi e até me deu uma mordida. Quando eu vi o sangue caindo, que eu até então não sabia de onde, eu só sabia que ela estava segurando a mão, o braço, botando a mão no outro braço, e o sangue, muito sangue saindo, eu não sabia até então ainda onde que era que tinha sido o local, eu só estava menino gritando. Minha mãe levou uma facada, vó, minha mãe levou uma facada. Diego levou antes um corretivo e ficou de cabeça para baixo até a chegada da polícia militar. Ele saiu daqui para o PA do Trevo. Depois de atendido, foi para a Delegacia Regional de Cariacica. A dona da casa furtada mostra o que foi levado. Da geladeira foi leite, carne. Diego também levou as facas, a farinha, que na briga ficou espalhada pelo quintal. Diego justificou que roubava para comer e contou que era responsável também pelos outros furtos que estavam acontecendo na casa já há 15 dias. Na hora que eu fecho o olho, parece que eu estou revendo tudinho de novo acontecer, porque é um susto muito grande, né? Susto? Põe susto nisso. Por causa dos meus pais, fiquei preocupado. Quando ele saiu com a faca na mão, pensei que ele tinha feito alguma coisa dentro de casa, dormindo. É um ladrão disposto a tudo, né? E o que chama a atenção nesse caso é a audácia e a cara de pau do criminoso. Porque se ele está com fome, não tem que roubar. Bastava pedir e teria sido alimentado. As vítimas fizeram questão de afirmar que jamais negariam comida a ele, caso ele tivesse pedido. Pois é, o suspeito foi detido e levado para a delegacia. Já a dona de casa esfaqueada foi socorrida e levou 4 pontos no braço. Síndico de condomínio de luxo é suspeito de estuprar empresária em Vila Velha. A vítima falou com o TN. Isabela, ela fez um desabafo de como é ser alvo desse tipo de crime. Durante uma audiência na justiça, o homem teria acusado a vítima de ser culpada pelo estupro. A empresária de 42 anos relembra os momentos de desespero vividos por ela. Ele me pegou pelo pescoço, me arrastou até o canto do corredor, onde não dá para ninguém, que se estivesse passando, não dava para ver. E ali ele, segurando meu pescoço, falou uma frase obscena, beijou minha orelha, lambendo dentro da minha orelha, beijando a minha boca, esfregando a boca dele na minha boca. Quando eu vi que ele perdeu um pouco a força, eu consegui empurrar ele, perguntei se ele estava ficando louco e entrei para dentro de casa
e tranquei minha porta. O abuso sexual aconteceu em um condomínio de luxo no bairro Itapuã, Vila Velha, no ano passado. O acusado tem 61 anos, é casado, tem filhas e era síndico do prédio. Para o marido da vítima, o homem justificou o abuso. Disse que teria saído da presença de Deus. Esperei meu marido chegar à noite. Ele falou que queria ir lá. Eu pedi para ele que ele não fosse, porque a gente tinha um filho. Eu não queria expor meu filho. Meu marido resolveu internar para ele. Quando interfonou, a princípio ele disse que não sabia o que estava acontecendo. E meu marido falou assim, então que ele ia bater na porta dele. Quando meu marido, ele falou assim, ele confessou, falou que tinha sido tentado pelo capeta. E meu marido pediu para ele não se aproximasse de mim até nós tomarmos as devidas providências. O Ministério Público pediu a condenação do acusado em uma audiência de instrução que aconteceu em janeiro. Ainda assim, para a surpresa de todos, o homem voltou a agir na última sexta-feira. Ele estava parado, um pouco mais à frente do elevador de serviço de costa, com o celular na mão. E eu já me desesperei. Só de ver. A empresária, então, mais uma vez, foi à delegacia prestar queixa. No primeiro fato, lá em 2018, ela foi vítima de estupro, porque houve violência, né? Ele com violência chegou a beijar e tocar as partes íntimas dela. No outro fato, foi o fato dele estar filmando, né? Chamando ela de gostosa, em outros termos, né? Isso caracterizou a importunação sexual, porque a diferença aí está a violência e a grave ameaça. Ainda segundo o advogado de defesa, durante a audiência de instrução, o homem admitiu os abusos e chegou a culpar a vítima pelo ocorrido. Nós vivemos numa cultura em que o fato da mulher ser vítima, muitas vezes ela é culpada, é julgada culpada pelo que veste, pelo seu comportamento, por ser educada. O autor ele confessou os fatos de 2018. Posterior a isso, o Ministério Público, em alegações finais, pediu a condenação dele no crime de estupro. É muito difícil você ser mulher hoje. É muito difícil. Se você é educada, você tá como se você estivesse se permitindo as pessoas a fazer o que querem com você. Se você coloca uma roupa, as pessoas te julgam. Se você dá um bom dia ou dá um sorriso, você está se oferecendo. E o que mais me deixa triste é a falta de respeito. Sobre o caso ocorrido no ano passado, o Ministério Público ofereceu denúncia e pediu a condenação do suspeito por estupro. Já a ocorrência desta segunda-feira foi registrada na Delegacia da Mulher de Vitória. A delegada que investiga o caso pediu uma medida protetiva para que o suspeito não se aproxime da vítima. E desde ontem a nossa produção ligou várias vezes para os telefones do suspeito e da advogada dele, mas não teve retorno. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Luciano. Quando vem aquela dor de cabeça, o que você faz, hein? Eu tento procurar um médico. Pois é, tem gente que toma logo aquele remedinho para se livrar do problema. Mas tem também quem vai para a internet buscar aquela cura milagrosa, né? E tem muita gente que faz isso mesmo, Isabela. Eu conheço muita gente que faz isso, que na dúvida vai lá, consulta no Dr. Google e acha que está tudo pronto. Mas é preciso ter cuidado, gente. Tomar medicamentos por conta própria pode fazer ainda mais mal para a sua saúde. O seu Antônio é um mecânico aposentado de 74 anos. Ele tem artrite e sentia muita dor nos ossos da mão. Mas tudo se resolveu com remédios receitados por um médico. Porém, o seu Antônio resolveu fazer novas consultas no YouTube. Estava querendo ter uma cura imediata, né? Eu olhava aquilo e ficava na minha cuca, né? É o tempo todo. Às vezes eu estou ocupada lá, ele fala, olha aqui, eu vi o que foi. Isso aqui é bom para isso, para aquilo, para aquilo. Eu falei, meu Deus, meu filho, você já fez o chá de um produto, agora você vai fazer de outro. Caroço de mamão, cloreto de sódio e óleo de sucupira são algumas das soluções que seu Antônio encontrou na internet.
Tudo para combater a artrite. Não é melhor que os remédios, né? Não, eu não acho, né? Eu não acho. Os remédios que os médicos dão, que faz a cura, né? Tá? Então a outra parte é uma alternativa. Nós tivemos um problema com o gengibre, na qual ele ingeriu muito gengibre e desregulou completamente a pressão dele. Ele passou de 1 comprimido diário para 2 e eu fui buscar saber o motivo disso e descobri que era o gengibre em excesso. E ele tinha visto no YouTube? Ele viu no YouTube. A Dienes ficou muito preocupada com o marido buscando informações de saúde na internet. Esse universo que nós sabemos que nem tudo que está lá é verdade. Então, ela resolveu pedir ajuda. E ninguém melhor do que um médico para resolver esse problema. Por isso que nós vamos chamar aqui o Dr. João. Vem para cá, Dr. João, para ajudar a gente com esse problema. O seu Antônio está com qual problema? Qual é o diagnóstico de médico aí? A preocupação aí é que o remédio em excesso, ele causa mais doença do que a própria doença. O remédio, a ausência do remédio também não é legal. Remédio deve ser dado na dose certa e administrado por quem tem competência para isso, no caso, o médico. Senão o paciente acaba se intoxicando. O Dr. João diz que não há problema em buscar mais informações, mas sim em tomar remédios milagrosos, porque o resultado pode não ser nada daquilo que o paciente estava esperando. Quando o senhor toma um chazinho de sucupira lá, o senhor está pensando numa região do corpo que ele vai agir, mas ele vai agir em outras regiões ele danifica. Existe a chance da pessoa achar que está melhorando, mas na verdade a tal solução pode fazer mal. Você pode ter uma simples dor de cabeça e ler lá que aquilo pode ser um tumor cerebral, você pira. E o lado contrário, às vezes você tem uma coisa séria e o Google, o YouTube, seja lá o que for, te diz que é uma coisa boba. Depois de ouvir de um médico, do Dr. João, o seu Antônio mudou de ideia. Tomar os remédios certo, liberado pelos médicos. O Dr. João me ajudou demais, sabe? Muito, porque eu tinha certeza que só eu falando, não ia adiantar. A saúde dele agradece e a esposa também. Sinceramente, eu acho que ele não precisa de nada disso, então eu acho que um pouco é psicológico dele. Tá aí, tirou a dúvida, né? Sempre mulher falando não resolve, né? Isso em casa é sempre assim. A Dienes, ela pediu a matéria, eu achei muito bacana essa sugestão de pauta, porque hoje em dia, né, todo mundo recebe no WhatsApp uma sugestão para alguma coisa. Ah, ninguém fala que isso é verdade, né? Mas é importante a gente ressaltar, até enquanto jornalistas, que a pessoa pode tirar a dúvida, mas em fontes seguras, no caso do WhatsApp, em sites seguros de notícias e também com o médico, que é o principal, né? Porque a gente está falando de saúde. Não pode fazer tudo que aparece, né? Não pode. E não se basear naquelas frases, né? Tipo, de médico e louco todo mundo tem um pouco, perguntar para a mãe. Eu ia até falar no início que de vez em quando eu pergunto para minha mãe e para minha esposa, né? Mas não pode, não tem que procurar o médico certinho como a matéria, né, mostrou pra gente. Recomendou. Pois é, o seu Antônio percebeu que não é bom ficar tomando remédio por conta própria, não. Fica a dica para todos nós, para todo mundo. Fazer uma pesquisa rápida na internet, no Dr. Google, né, da vida, não tem problema não. Mas antes de tomar qualquer medicamento, é melhor procurar uma orientação de um bom médico. Agora uma atitude do bem que ganhou destaque nas redes sociais. Em Baixo Guandu, no interior do estado, uma padaria está doando pães para quem não pode comprar. Olha que legal, Isabela e amigo do TN. O pãozinho fica exposto na porta do estabelecimento com a seguinte frase: se você não conseguiu comprar seu pão hoje, pode pegar um aqui. Bem legal, né? Um exemplo a ser seguido por todos nós. E o lucro, Isabela, na verdade, está em fazer o bem. Muito bacana, Esse é o principal lucro. O médico que atende Jonathan Ventura, o jogador capixaba sobrevivente do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, disse que ele vai voltar a jogar futebol. O Dr. Carlos Alberto Araújo alega que o fato dele ser jovem e atleta ajuda na recuperação. Ele não apresenta algumas complicações típicas de pacientes com queimaduras. Ontem, Jonathan acordou bem, respondendo aos estímulos. Na parte clínica, o zagueiro não vai ter nenhuma complicação. Ele já mexe as pernas e chegou até a levantar. O jogador de 15 anos teve 35% do corpo queimado. Teve queimaduras nos membros superiores, nas costas, rosto, além de ferimentos nas vias aéreas, que são mais graves, claro, né? A gente fica aqui na torcida pela recuperação do Jonathan e que ele volte logo a realizar o sonho dele, que é a grande paixão, jogar futebol. É isso aí.
Agora, uma novela que se arrasta há anos e que tem trazido muitos prejuízos para comerciantes e para o cidadão também. Quem circula em Vitória pensa lá 3 vezes antes de passar pela Avenida Leitão da Silva. É que as obras de melhorias parece que não acabam nunca, Isabela. Hoje o governador Renato Casagrande visitou o local e fez boas promessas. Até março, um trecho cercado por comércio e hospital vai ficar pronto. E até novembro, a obra toda será entregue. Foi uma visita de aproximadamente 1 hora. O governador Renato Casagrande percorreu um dos trechos mais críticos da Avenida Leitão da Silva, cercado por comércios e hospital. A boa notícia é que até março, este pedaço da avenida, entre a Rua das Palmeiras e a Rua Maria Rosa, estará pronto para acesso de veículos e trânsito tranquilo de pessoas. Já a obra completa ganhou o 6º prazo, final de 2019. Nós temos condições financeiras de fazer até antes, mas é a operação da empresa que exigirá talvez um tempo um pouco maior. Mas até o mês de novembro, estou cravando aqui o mês de novembro, mas pelo que eu conversei com o diretor do DR, até novembro a gente tem condições de fazer a entrega dessa obra. Desde 2014, a obra na Avenida Leitão da Silva se estende, se tornando uma novela de capítulos sem fim para o capixaba. O último valor divulgado de investimento para a obra completa foi de R$ 115 milhões. A obra impacta diretamente no desenvolvimento da capital Vitória. Além de ser trânsito local, é trânsito importante para a cidade, é um corredor importante para a cidade. Muitas lojas fecharam as portas, porque ninguém suporta uma obra durante 4 anos na porta da loja. E esse tormento vai acabar, graças a Deus. Renato, assumindo o governo, já tinha se compromissado e em menos de um mês, um pouco mais de um mês, está aqui conosco, cumprindo o que havia prometido e o ritmo da obra se acelerando para ser concluída. O governador Casagrande reforça que dobrou o número de trabalhadores e máquinas para acelerar a entrega da avenida. Quando nós chegamos, nós colocamos ritmo nessa obra. Nós dobramos o número de equipamentos de grande porte aqui trabalhando, abrindo mais frente de serviço, ampliamos o número de trabalhadores, porque a nossa determinação é fazer com que essa obra seja entregue este ano à sociedade e à população de Vitória. É o que todos nós esperamos, né? Porque a gente vem acompanhando a luta, principalmente dos comerciantes, ao longo da Leitão da Silva, em manter as portas abertas, né? Todo esse transtorno que causa para o comércio, porque é uma obra que já se estende há anos, não é uma... A gente sabe que obra não é rápida, né? Sim. É uma obra grande, ela é importante, porém vem se arrastando. Então, é bom que fique estabelecido este prazo, a gente acompanha aqui com as matérias jornalísticas, vamos ficar de olho e espera realmente que esse prazo seja concluído. Né? E a avenida praticamente toda, ela virou um canteiro de obras. É verdade. Né? Nós que estamos na rua, repórteres, né? A gente passa lá todo momento, quase todo dia, e está praticamente sempre do mesmo jeito. Então, quer dizer, uma coisa que comerciantes, né, e moradores da região, lá também tem hospitais, né? Está todo mundo aguardando há muito tempo isso. É isso aí. Crianças são vítimas de bala perdida na Grande Vitória. Foram 2 casos registrados em menos de 6 horas. No ano passado, pelo menos 60 pessoas foram vítimas de bala perdida no estado. A população está muito assustada, muita gente tem evitado sair de casa para não ser a próxima vítima. Um momento de terror, porque a gente não sabia o que fazer, estava aquele desespero. O relato é de uma mãe que teve a filha atingida por uma bala perdida. A adolescente de 12 anos andava na rua do bairro Romão, em Vitória, na noite desta segunda-feira, quando um tiro a atingiu na região da bexiga. Na mesma noite, no bairro Santo Antônio, também em Vitória, uma troca de tiros deixou um homem morto e uma criança de apenas 3 anos ferida. A menina estava na varanda de casa. 2 crianças inocentes, vítimas de bala perdida aqui na capital nas últimas 24 horas. Os casos acendem um alerta para a vulnerabilidade do capixaba que anda nas ruas todos os dias. O estado não tem dados oficiais do número de pessoas vítimas de bala perdida, mas os últimos levantamentos mostram que pelo menos 63 pessoas foram vítimas deste tipo de crime aqui no estado
só no ano passado. Para este consultor em segurança pública e ex-comandante da Polícia Militar, a solução para este problema vai muito além de instalar postos de policiamento em bairros considerados perigosos. Reduzir a criminalidade é muito mais do que colocar posto de policiamento nesses bairros, nessas regiões. É preciso presença efetiva do Estado, levando oportunidade, levando emprego. Quem sofre os efeitos da criminalidade é a população, que já não se sente mais segura para andar nas ruas da Grande Vitória em determinados horários. A gente anda aqui na cidade com medo, né? Aqui dentro do Espírito Santo, aqui dentro de Vitória, a gente anda com medo. Eu quase não saio de casa, tanto é que a minha moto é 98, tem 47 mil quilômetros rodados, porque eu não saio de casa e nem de carro. Segundo dados do último Anuário de Segurança Pública do Estado, de 2006 a 2016, foram mais de 14 mil pessoas assassinadas. 78% dos crimes foram cometidos por arma de fogo. As vítimas de bala perdida são vítimas também do uso indiscriminado das armas. Armas de fogo em mãos de pessoas que não têm o domínio, que não sabem utilizá-las, é a receita para o desastre. Então hoje nós temos armas nas mãos dos criminosos, aleatoriamente, que não sabem usar, não se preocupam em como vão usar, em quem vão atingir, e o resultado é o que nós temos aqui. Quase 80% das vítimas de homicídio do Espírito Santo são vítimas de arma de fogo. É preciso uma ação direta, é preciso investimento no social. A menina de 12 anos passou por uma cirurgia na bexiga e segue se recuperando. As duas crianças atingidas nesta segunda-feira continuam internadas no Hospital Infantil de Vitória. Olha, a Polícia Militar informou que mantém o policiamento ostensivo normal na região onde as crianças foram vítimas de bala perdida. A PM pede ajuda da população para acionar uma viatura via 190 diante de qualquer suspeita. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação. Quem tiver informações que possam ajudar o trabalho da polícia pode ligar para o telefone 181. E nós vamos falar brevemente sobre uma liminar que saiu agora há pouco, determinando que as duas empresas de ônibus de Vila Velha, Praia Sol e Vereda voltem a circular. Então os ônibus já devem ir para as ruas. A gente vai trazer informações para você já sobre esse assunto. E quem pega ônibus, né, ficar ligadinho no TN, porque daqui a pouco tem novidade, como a Isabela falou, né? O rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Até agora, pelo menos 165 mortes foram confirmadas. Mas o número de pessoas desaparecidas ainda é grande. Uma equipe formada por quase 400 homens foi mobilizada. Mas militares e voluntários contam com uma ajuda para lá de especial, Isabela. São os cães farejadores que ajudam a resgatar as vítimas em lugares de difícil acesso. Ela não usa farda, mas trabalha. E muito, viu? Se tivesse um currículo, sem dúvidas, constaria lá. Ajuda a salvar vidas e traz conforto para as pessoas. Aliás, vida é a missão e o nome deste pastor alemão que durante 15 dias trabalhou no resgate dos corpos na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Capitão Marinho foi testemunha dos feitos da vida. Soltamos a cadela indicou uma poça de água, pedimos para cavar, para um maquinário pesado, cavar esse monte, e com o tempo foi localizado 2 corpos, 2 carros, os corpos estavam dentro dos carros, né? Então a cadela foi essencial. A vida esteve em Brumadinho com outros 3 cães capixabas, além, é claro, dos 8 militares. Passaram 15 dias por lá, uma semana a mais que a média de outras equipes. Aliás, é relevante ressaltar que sem a presença dos cachorros, o resgate dos corpos soterrados pela lama de rejeitos de minério ia ser mas bem complicado. O sargento Lenk também esteve em Minas Gerais. O cachorro ele é fundamental, ele agiliza, ele trabalha, ele não deixa de que ele diminui os esforços dos bombeiros, a quantidade de pessoas e a quantidade de recursos. O treinamento dos animais é constante, inclusive fora do quartel. É que os cães vivem na casa dos militares que fazem parte do projeto K9, o projeto de resgate com cães que existe no estado desde 2012. E esse envolvimento entre bicho e homem é essencial para as tarefas do animal. O bombeiro é voluntário a participar, ele que busca o projeto,
ele que se voluntaria a pegar esse cão e criar o cão desde novo dentro de casa, a criar um vínculo. A principal ferramenta de trabalho deste bombeiro canino é o faro, é a percepção do cheiro. Agora, coronel, me diz o seguinte, como que, por exemplo, a vida chega com essa capacidade de sentir o odor, né, no caso dos corpos, de tão longe assim? Como é que funciona isso na prática? Como que ela chega com esse grau de excelência? Tudo é uma brincadeira para ela, né? Desde o início, desde quando ela começa os treinamentos, a partir dos seus 60 dias de vida, a gente faz a associação dos odores que ela tem que buscar, então dos odores de pessoas em risco, de pessoas já vitimadas, né? Com um brinquedo. Então ela vai atrás dessa brincadeira, dessa recompensa. Infelizmente, a vida não encontrou ninguém com vida, mas mesmo sem saber, trouxe alívio e conforto para a vida das famílias que perderam seus filhos, pais, esposas e maridos. E para quem colocou os pés, a cabeça e o coração numa das maiores tragédias da história recente do país, vai ser difícil ser a mesma pessoa, o mesmo profissional. A gente tentou se preparar no caminho já para o que a gente ia encontrar, só que realmente quando a gente chega lá, a gente vê a dimensão é muito maior do que a gente esperava mesmo. Eu tenho 11 anos de bombeiro, nunca passei por algo assim, né? E graças a Deus a gente pôde, de forma técnica, profissional, exercer nossa função com segurança e eficácia. Olha, parabéns aos capixabas que atuaram no resgate às vítimas dessa terrível tragédia. Atualmente, 10 cães estão certificados para atuar em resgates. Outros 3 estão passando por treinamento. E hoje o IBAMA determinou que a Vale seja multada em R$100 mil por dia até que seja executado um plano de resgate aos animais que também foram vítimas da tragédia. Segundo o órgão federal, houve falhas no salvamento após o rompimento da barragem. Este foi o 6º auto de infração à mineradora. O valor é o máximo previsto em lei para crimes ambientais. A Vale afirmou que todas as exigências contidas no auto de infração foram devidamente atendidas. E a gente volta a falar da paralisação dos rodoviários. A GV Bus informou que agora há pouco saiu uma liminar da Justiça determinando que os funcionários das empresas Praia Sol e Vereda voltem ao trabalho imediatamente. Eles estão proibidos de impedir a entrada nas empresas nem destruir patrimônio. Caso não respeitem isso, a multa diária será de R$100 mil. Lembrando que daqui a pouco acontece uma reunião no TRT para definir os rumos do movimento. A paralisação, que começou ontem na empresa Santa Zita, em Viana, ganhou hoje a adesão de motoristas e cobradores da Praia Sol. São 19 mil passageiros prejudicados. Os rodoviários protestam principalmente contra a jornada de trabalho reduzida. E agora é hora de falar de oportunidade de trabalho aqui no TN. São chances para assistente de vendas, analista de departamento pessoal, atendente de saque, auxiliar de farmácia, auxiliar de vendas, conferente, faturista e motorista. Cadastro pelo site centerrh.com.br. Criminosos invadem igreja em Boa Esperança, norte do estado, e promovem quebra-quebra. Até a Capela do Santíssimo, onde são guardadas as hóstias da Eucaristia, foi alvo de vandalismo. Muita coisa destruída. A igreja fica no distrito de Sobradinho, uma comunidade bastante religiosa e que ficou chocada com a ação. Depois de arrombar o templo, os bandidos furtaram um violão e quebraram vários objetos. Para o padre que está à frente da igreja, criminosos estavam atrás de dinheiro, mas não encontraram. A segurança no local agora vai ser reforçada. A polícia tenta identificar os criminosos que assaltaram uma agência dos Correios na Serra. O retrato falado dos suspeitos foi divulgado pela Polícia Federal. O assalto aconteceu no final do ano passado. A agência fica na BR-101 em Carapina. Os bandidos invadiram o local, renderam funcionários e clientes e em seguida fugiram levando celulares e dinheiro. Quem tiver informação sobre os suspeitos deve ligar para o telefone 3041 8032. 3041 8032. E o ex-deputado estadual Luiz Durão passou a ser réu no processo que apura o estupro de uma adolescente no começo do ano.
A Justiça acolheu a denúncia do Ministério Público, que afirma que o crime teria sido premeditado. O ex-parlamentar foi preso em flagrante num motel na Serra e estava com a menor de 16 anos. Os dois vinham de Linhares, no norte do estado. Em depoimento, a vítima contou que pegou uma carona com o parlamentar e começou a ser assediada no meio do caminho. Acabou entrando no motel por medo de que o político fizesse algo com ela. Luiz Durão foi preso no quartel da Polícia Militar em Maruípe e está preso até agora. A defesa entrou com pedido de liberdade provisória, alegando que ele estaria com problemas de saúde, mas a Justiça negou o pedido por falta de comprovação. É o terceiro pedido de liberdade negado. Os advogados do ex-deputado pretendem recorrer dessa decisão. Hoje é quarta-feira, 13 de fevereiro. Vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. Defeitos em aparelhos levam 20 consumidores por dia ao Procon. Na foto principal, motoristas prometem novo protesto hoje. Deputada Lauriette pede divórcio de Magno Malta. Mãe e filha de 8 anos são obrigadas a ficar de joelhos durante assalto. Mulheres exigem mais respeito no carnaval. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quarta-feira. No AT2, um filme de arromba. Mora? Capixaba do Flamengo vai voltar a jogar, diz médico. E ninguém ajudou mais o próximo do que ele, diz esposa de Boechat. A agência da Caixa Econômica Federal é arrombada no centro de Vitória. O crime aconteceu na noite de ontem na Avenida Princesa Isabel e a agência está fechada para manutenção. Quem buscou atendimento na Caixa Econômica da Avenida Princesa Isabel, em Vitória, na manhã de hoje, não conseguiu. A agência estava fechada. Encontrei a porta fechada. Alguém deu alguma informação? Não, falaram que não está acontecendo, não. O meu chefe, ele pediu para mim assinar a documentação da papelada do meu desligamento da empresa. E eu saí de lá de Guarapari para vir aqui em Vitória pegar a documentação. E como tem um banco aqui do lado, aqui em Vitória, aqui do lado aqui do meu serviço, do meu antigo serviço, eu vim dar entrada no meu FGTS e conheço o gerente do banco, não sei se ele é o gerente, só falou assim, vai procurar outro banco e aqui não posso resolver seu problema. A Caixa Econômica não se pronunciou sobre o que realmente aconteceu. Já aos usuários, falou-se sobre falha técnica e problema eletrônico, mas a presença da Polícia Federal na agência levantou outras suspeitas. Diz que está com problema eletrônico aí? Na parte Foi isso que eles disseram para o senhor? Foi, mas estava cheirando assalto isso aí, né? Os usuários foram orientados a procurarem as agências mais próximas, que ficam na Vila Rubim e Enseada do Suá. Eu vim fazer uma transferência no valor para o banco Itaú para meu filho, mas só depois de 1 hora eu vou na Vila Rubim, que está aberto lá. Nada de falha técnica ou problemas eletrônicos. De acordo com a Polícia Federal, um crime aconteceu na agência ontem à noite. Por volta das 9h30, um homem teve acesso à área de caixas, forçou a entrada da área de atendimento com uma chave de fenda, arrancou uma televisão da parede e saiu com o produto furtado pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Olha, a Caixa disse que informações sobre eventos criminosos em suas unidades serão repassadas exclusivamente às autoridades policiais. Afirmou também que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. A Caixa informou ainda que a agência na Princesa Isabel está atualmente fechada para manutenção e os clientes poderão ser atendidos nas agências da Vila Rubim, Enseada e Jucutuquara, além de lotéricas e correspondentes da Caixa na região. Mudando um pouquinho de assunto agora, Isabela, falando sobre previsão do tempo. Para quem está cansado de calor, a previsão é que o tempo deu uma virada agora na tarde, né? De acordo com o INCAPER, as nuvens aumentam nas regiões sul e serrana por causa da aproximação de uma frente fria. São esperadas pancadas de chuva com trovoadas. Aqui na Grande Vitória, a expectativa de temporal é mais para o finalzinho do dia, né? Finalzinho da tarde, perdão, quase noite. As demais áreas capixabas seguem com tempo quente e seco. É isso aí, se prepara que lá vem chuva. Ou calor, né? Ou calor. Depende da região. Olha, contagem regressiva para a folia. O desfile das escolas de samba de Vitória começam já na próxima semana. E as 19 agremiações prometem criatividade, beleza e enredos que celebram as artes e a história do nosso país. Mas, né, sempre tem um porém, né? Para que tudo dê certo, é preciso corrigir os erros. E é durante os ensaios técnicos que os últimos detalhes são ajustados.
Uma boa oportunidade para quem já quer entrar no clima do carnaval. Enredo na ponta da língua. Os desfiles dessa terça-feira marcaram os últimos ajustes das escolas que compõem o Grupo A, B e Grupo Especial. De acordo com o presidente da Chegou o que faltava, a escola está preparada para entrar na avenida e levar o título. É um enredo lindo, cheio de encanto. Vamos falar sobre a lenda da Pedra Menina. É uma história muito rica, uma história capixaba. E eu tenho certeza que o pessoal de casa vai se encantar. Tem que agradecer muito esses ritmistas. Vieram com fome, vieram com vontade. E olha, se Deus quiser, sexta-feira próxima, vamos fazer um lindo desfile. E se Deus permitir, a gente vai levar esse título para Goiabeiras. O filho dessa pátria tão gentil. Além da festa, o Carnaval de Vitória também promete contar histórias. É o que diz este carnavalesco da Rosas de Ouro. A gente reconta a história do Brasil anteriormente a Cabral, né? Dizendo que um historiador chinês que chama Hang Bo passou por aqui e só não colonizou porque ele passou rapidinho, entendeu? Mas se ele tivesse colonizado, tudo seria diferente. É isso aí, hoje ensaiam a Chega Mais, Tradição Serrana e Unidos de Jucutuquara. Os ensaios acontecem até sexta-feira, a partir das 8 da noite. Lembrando que os desfiles acontecem a partir da quinta-feira da semana que vem. Tá chegando. E já o trem traz novas informações sobre a paralisação dos rodoviários. Passageiros estão enfrentando longa espera nos pontos de ônibus da Grande Vitória, mas já tem liminar para suspender o movimento dos rodoviários. A gente volta daqui a pouquinho, agora 12h33. Voltamos a falar sobre a paralisação dos rodoviários. Uma reunião acontece daqui a pouco na sede do TRT no centro de Vitória. Agora há pouco saiu uma liminar da Justiça determinando que os funcionários das empresas Praia Sol e Vereda voltem ao trabalho imediatamente. A paralisação, que começou ontem na empresa Santa Zita em Viana, ganhou hoje a adesão de motoristas e cobradores das empresas de Vila Velha. São 19 mil passageiros prejudicados. Bom, e por causa desse movimento, trabalhadores tiveram que se virar para conseguir chegar ao trabalho. No início da manhã, vários ciclistas foram flagrados atravessando a terceira ponte. Eles contaram com o suporte da Rodosol para fazer esse trajeto. Bom, a gente espera que com essa reunião, da TRT termine com acordo entre os coletivos, que voltem a circular normalmente. Me desculpem, a gente espera que esse movimento, termine o mais rápido possível com a reunião do TRT. Isso aí. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pela sua audiência. Uma ótima tarde para você. Mas antes de encerrar, nós vamos mandar aqui um abraço, um feliz aniversário para o Antônio Carlos Aprígio, de Jacaraípe. Ele é amigo do TN e hoje comemora mais um ano de vida. Parabéns para você, Aprígio. E aproveitando, um grande abraço também para o seu João Chequeto, meu sogro, que está sempre acompanhando as notícias aqui na TV Tribuna. Olha, lembrando que todas as reportagens exibidas hoje e o TN na íntegra também, você confere no nosso portal de notícias, tribunaonline.com.br. Boa tarde e até amanhã. Isso aí, a gente passa a bola agora para ela, para Débora Moraes, porque hoje é dia de sorteio, né, Débora? Isso mesmo, Isabela, já tá tudo a postos aqui, a gente vai mostrar para vocês. Adorei seu look preto e branco, hoje eu tô meio assim, a gente tá combinandinho. Luciano, você, amigo. Fazer Luciano. Ele foi mais autêntico. Vai dar uma quebrada também, a gente aqui, a gente gosta de comentar. E vocês vão ver que o Wilson Nunes, na hora do sorteio, também está aqui, todo mundo no trio. Energia ali, sinergia. Mas vamos de sorteio. Obrigada, beijo pra vocês.